Meu amado, em Cristo Jesus, neste momento sublime em que nós estamos diante de Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e que essa paz possa reinar permanentemente em seu coração. Irmão, diante de Jesus, lá no Gólgota, havia mais duas cruzes. No caso, 3 cruzes. Nós vamos falar sobre essas cruzes. E pedimos a sua atenção para o que Deus vai nos falar nesse momento. Nós convidamos a você a ler o texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39 a 43. Solicitamos aos nossos queridos irmãos que faça esta leitura e medite nesta leitura. Amém, irmãos? Nós queremos falar sobre as 3 cruzes. Deixa eu dizer algo muito importante e que você deve guardar esta frase. A vida nem sempre te dá escolha de como morrer. Mas você pode escolher como viver. De que maneira você quer viver? Viva uma vida diante de Deus. Uma vida que possa servir de exemplo para o seu vizinho. Deus em Cristo possa te abençoar com essa vida exemplar. Irmãos, a cena da morte de Cristo caracterizada por 3 cruzes. E nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Vamos usar aquelas 3 cruzes, tá? Para cauterizar ou ilustrar a salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. 3 processos. Primeiro, existe o provedor, o receptor e o rejeitador. 3. Aquele que provê, no caso Deus, o receptor, que somos nós, e o rejeitador, que também pode ser nós. Não podemos rejeitar de forma nenhuma a oportunidade que Deus nos dá de nos redimir, de nos aproximar de Jesus, de nós apenas pedir um favor, pedir a Jesus que lembre de você, como foi o caso do ladrão.
Existe aquele que morreu pelo pecado, no caso Jesus. Existe aqueles que morreram para o pecado, no caso nós. E os que morreram no pecado. Existem apenas 3 cruzes, 3 opções. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. A cruz da redenção, Jesus, a cruz da recepção, nós, e a cruz da rejeição, quando você rejeita Jesus. Aliás, quando você rejeita Jesus, existe apenas 3 pessoas. Existe o Salvador, o Santo e o pecador. Jesus é o Salvador. Todos aqueles que buscam o Senhor Jesus é santos. Somos santos na pessoa bendita de Jesus. E existe o pecador, que pode ser você, um pecador que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Não há outra possibilidade em relação à resposta de Deus, aliás, a resposta à salvação de Deus. Esta, irmãos, é a lição principal dessas 3 crucificações naquele dia. Vamos falar da primeira cruz, que é a cruz da rejeição. Esta é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como ele viveu, em seu pecado. Ele estava fisicamente perto de Cristo, mas muito distante dele espiritualmente. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido o Deus que estava fazendo em seu favor, mas ele não reconheceu. Importante, irmão, reconhecer. É muito importante reconhecer. Reconheça, irmão. Reconheça. A diferença de não reconhecer e reconhecer te leva você ao céu. O ladrão da direita reconheceu. O da esquerda não reconheceu. Quem lucrou? Aquele que reconheceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus poderia ter salvo, né, irmãos? Em Lucas 23:39, a Bíblia diz assim: um dos malfeitores, veja bem, irmãos, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo, até na cruz, irmão, ele não reconheceu que Jesus era Jesus. Esse mesmo episódio nós podemos ir lá para a tentação de Jesus. Satanás não reconheceu Jesus como Jesus. Tanto é que ele disse, se tu é Deus, ele não reconheceu. Vimos. Diz a palavra do Senhor Jesus. Você não é o Cristo. Ele disse, irmão, com todas as letras, você não é um Cristo, não é o Cristo.
salva a si mesmo e a nós também. Como se dissesse, se tu é o Cristo, salva a todo e a nós também. Ou a si mesmo e a nós também. Esse ladrão, irmãos, era um homem que estava colhendo o que semeou e não estava gostando. Vejam, durante toda a sua vida esse homem semeou frutos da carne. A Bíblia diz em Gálatas 6:8 que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Um corrupto na cruz do Calvário não reconheceu Jesus como Jesus. Na fala desse ladrão também, irmãos, há um ceticismo e descrença. Ele diz ao Senhor, você não é o Cristo. Você não é Cristo, o Cristo. Semelhantemente, em Mateus 4:3, que eu frisei alguns minutos atrás, o diabo disse a Jesus, se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e come. Se tu é Deus, salva a ti mesmo da cruz e a nós também. No jardim do Éden, o diabo colocou dúvida em Eva a respeito do que Deus havia dito a ela e a Adão. É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. A Bíblia nos diz, irmãos, em Hebreus 11:6, como devemos nos chegar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem da cruz, o ladrão, não pôs a sua fé, porque ele não tinha fé. Quando você se coloca se, é porque existe dúvida. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que a recompensa os que buscam. Com essa cruz aprendemos coisas. Tem duas cruzes ainda, irmãos. Vamos lá. A cruz da redenção. Essa é a cruz do criminoso, cuja vida foi curta, mas abençoada. Primeiramente, é importante observar que ele temia Deus. Lucas 23:40. Segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe as suas palavras no versículo 40. Estando sob igual sentença. Terceiro, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que mereceu sua sentença. Está lá no versículo 41. Esse ladrão creu no nome do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. A última cruz, a cruz da redenção. Esta é a cruz de Jesus. Ela está no centro. É a maior das três, por ser a doutrina central de toda a Escritura. Um certo escritor diz, na velha cruz acidentada vemos um homem no seu pior, mas Deus no seu melhor. Esta cruz representa o amor de Deus em ação. Notemos a resposta de Jesus ao ladrão da cruz, da recepção no versículo 43. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Veja João 10, 17 e 18. Como você vê a cruz? Um Deus crucificado? Mas a cruz é, na verdade, a expiação do poder de Deus.
Que Deus em Cristo nos abençoe grandiosamente. Fica aqui então essa dica e espero que você tenha entendido e compreendido que Jesus morreu sem pecado para perdoar os seus pecados, ou para te comprar ou resgatar e redimir do pecado. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dê o seu like. Amém, Jesus, e amém.